Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que vai cair na prova de história, né? Quais são os conteúdos mais significativos para você estar realizando a sua provinha. Sou eu mesmo, tá estranhando, né? Porque quem dá aulinha para vocês de história é a professora Maria Cláudia. Mas ela está se recuperando de um probleminha de saúde, então hoje eu vim aqui para te deixar com algumas dicas de história, tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é lembrar de estudar toda a unidade 3, que é a formação do povo brasileiro, tá bom? Vocês vão estudar da página 78 até a página 119. Nessa unidade, ela é dividida em 3 capítulos. No capítulo 1, Povos indígenas no Brasil. O capítulo 2, Portugueses onde hoje é o Brasil. E no capítulo 3, os africanos antes e depois dos europeus, tá? Até a página 119, é o que vai cair na provinha. O que é importante a gente relembrar em história e fixar bastante na cabecinha, pessoal? Primeiro, a formação do povo brasileiro. Lembrar que essa formação foi feita pelos indígenas, africanos e europeus, tá? A gente não pode esquecer isso. Também lembrar das diferenças dos povos indígenas, né? A formação dos povos indígenas, elas são diferentes tanto na sua cultura quanto na sua língua, né? São línguas diferentes, mas também tem algumas semelhanças esses povos, né? Até com a gente eles têm algumas semelhanças. Outra coisa muito importante é você lembrar que a terra é um lugar sagrado para esse povo. Eles cuidam do meio ambiente, né? Porque a terra é um lugar sagrado de grande importância. São os povos que mais cuidam do meio ambiente, são os povos indígenas. Outra coisa que você vai estudar, né? Que além da terra ter um valor sagrado, né, pessoal? Outra coisa que você vai estudar também são as diferenças do trabalho entre esses povos indígenas, entre homens e mulheres. Como é que é a divisão desses trabalhos, né, dentro de uma aldeia indígena? Tá? Depois vai acontecer a chegada dos portugueses, o primeiro encontro dos portugueses com os indígenas, né, aqui no Brasil. Os povos que habitavam aqui, né, pessoal, chamados de nativos, eles eram tupiniquins. E quando aconteceu essa chegada no dia 22 de abril de 1500, que Cabral chega, né, aqui no Brasil, o primeiro contato é um contato amistoso e depois começa a haver alguns estranhamentos entre esses povos, né? Mas nesse comecinho, como esse início foi muito amistoso, eles estabelecem uma relação de escambo, de troca de mercadorias, né? O português vem no interesse do pau-brasil e o indígena troca por coisinhas simples, como pente, espelho, né? Objetos simples que eram do interesse dos povos indígenas. Também vai falar para vocês da aprendizagem dos indígenas, né? Como é que é a aprendizagem desses povos indígenas? E também, com tudo isso, com a chegada dos portugueses, chegam as doenças para esses povos, né? Doenças simples como a gripe que chegam a matar essas populações. Depois, no próximo capítulo, no capítulo 2, o que é importante? Você vê que vai começar a acontecer as grandes navegações. Portugal se lança mar adentro, né? É o primeiro que se lança mar adentro para fazer as grandes navegações em busca cada vez mais de uma rota marítima mais favorável para chegar às Índias e buscar as especiarias, porque as especiarias, né, eram aqueles elementos de muito valor, raro, caro, por isso que vinha de longe, né, uma canela, uma coisa simples, uma pimenta, eram coisas caras porque vinham de longe, né, os portugueses levavam muito tempo até chegar às Índias e trazerem essas mercadorias, por isso que elas eram chamadas de especiarias, porque elas eram caras. Também vai falar para vocês, né, da utilização das caravelas, do desenvolvimento da bússola, e logo depois, né, que falar dessa parte para vocês, vai entrar numa questão chamada Tratado de Tordesilhas, né? Acontece que a Espanha também começa a se interessar pelas riquezas
que tem aqui no Brasil. E aí começa a haver uma diferença, uma briga, uma guerra entre Portugal e a Espanha, e aí eles precisam assinar um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que é um tratado de paz, né, onde é traçada uma linha imaginária num mapa, e aí eles dividem a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. Portugal sempre com a vantagem porque está do lado do Oceano Atlântico. Depois disso, vocês também vão estudar um pouquinho sobre a primeira vila, né, fundada por Martim Afonso de Souza, que é a Vila de São Vicente, tá? Por que que o Martim Afonso de Souza teve que vir para cá? Porque, pessoal, os franceses também queriam um pedacinho do nosso país. Então, o rei de Portugal criou uma expedição, né, colonizadora e mandou Martim Afonso de Souza vir aqui para expulsar os franceses, fundar uma vila e tirar todas as riquezas que poderiam existir, inclusive, né, os engenhos vão começar a surgir a partir daí, né, o engenho de açúcar. E aí depois ocorre uma mudança de mão de obra. Eles começam a mudar a mão de obra de indígena para os negros escravizados da África, que também vira comércio aqui no Brasil, tá bom? E no capítulo 3, tia Fernanda, vocês vão estudar sobre os bantos, sobre os iorubais, tá? A parte da arte que é importante dos iorubais. Também vão estudar sobre os navios negreiros, as péssimas condições que aquelas pessoas vinham, né? E também vamos relembrar que a África é um continente, né? Dividido em vários países e banhado por 2 oceanos, tanto o Oceano Atlântico quanto o Índico. Pessoal, isso aí é o que vocês precisam estudar, que vai cair na provinha de vocês. A prova está fácil, está tranquila, tá bom? Um beijão para vocês. Tire a sua dúvida no ao vivo com a sua professora, ok? Um beijão para vocês. E até a próxima aula e uma boa prova para vocês. Beijo!